Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, amadíssimos e amadíssimas ouvintes, que fica aqui o nosso agradecimento, Pastor Carlos, da Igreja Cristã Projeto Salvação. Na mensagem de hoje, o título é Jesus, o Mestre Supremo. Você já ouviu falar dele ou o conhece? Certamente que nós iremos estar tratando a respeito dessas perguntas. E para isso, os convido a estar abrindo vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 1 ao 6, que eu leio. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: "De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs?" Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: "Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Impondo-lhes as mãos, admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar." Até aqui, glória a Deus, né? Vamos estar orando pela palavra que foi lida, dizendo: "Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, suplicamos, Senhor, que esta mensagem venha encontrar lugar em nossas mentes para entendermos o Teu propósito, em nossos corações, para que tenhamos a sensibilidade, Senhor, do tesouro que vamos estar recebendo, e que em tudo Seu nome seja glorificado. Nos sustenta, Senhor Deus, aumenta cada dia mais a nossa fé, a visão espiritual, para que possamos sentir o Teu doce falar. Nós oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. A verdade liberta, e isto nos basta. Glória a Deus. As perguntas são muitas, né? De onde vem estas coisas, né? Esta sabedoria, as maravilhas, e a visão se volta para o homem natural. Então, isso é próprio do homem hoje, ímpio, né? Que não conhece, que já ouviu falar de Jesus, mas não o conhece, e o coloca num plano material, e aí não consegue transcender. Mas, meus amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, toda mensagem bíblica, imperiosamente, ela tem que fluir das Sagradas Escrituras. Razão maior para que durante toda esta pregação nós estaremos apresentando os textos da Bíblia para autenticar o que se está falando. E isto irá construir em cada um de nós uma visão espiritual e, consequentemente, nos habilitar a lidar com sabedoria na nossa vida natural
sem nos deixarmos dominar pelo naturalismo, evolucionismo e outros tantos ismos. Assim posto, a visão do homem sobre Jesus muda na perspectiva do cumprimento do profético. Logo, meus amados e amadas, temos que tudo o que se relaciona ao Senhor Jesus seja profético. O seu nome, as suas palavras, as suas curas, a sua doutrina, a revelação sobre a igreja. E nós vamos à palavra em Apocalipse 19, 10, que eu leio. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que em o testemunho de Jesus adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados e amadas, diante do Pai, o Senhor Jesus testemunhará a nosso respeito, dizendo, vinde benditos de meu Pai, conforme nós podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, que eu leio. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o teu santo nome, precioso sangue vertido na cruz do Calvário em favor de cada um de nós, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso amado Senhor e Salvador. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, o Senhor Jesus pregando ali na sinagoga, eles se deparam de que aquele ensino era com autoridade. Não era como os escribas ensinavam. Conforme podemos confirmar no final do Sermão da Montanha, descrito em Mateus 7, 28, 29, que eu leio. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinavam com autoridade e não como os escribas. Amados, muitos se maravilharam. Entretanto, outros tantos alcançaram tão somente a humanidade de Cristo e deixaram de receber a bênção. É com tristeza que se constata isso, não é? Então, meus amados e amadas, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele inicia falando sobre as bem-aventuranças e sucessivamente ele passa a ensinar sobre a qualidade de ser discípulo, o cumprimento da lei e dos profetas, sobre as esmolas, oração e jejum, sobre o tesouro no céu, a pureza do olho, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida, sobre o hábito de julgar os outros, a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, de quem entra no reino dos céus, os dois alicerces e um fundamento para todos os dias enquanto estivermos no mundo. Mateus 6,33, nós lemos: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
e essas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. Essas coisas é o comer, beber e vestir. São necessidades, evidentemente, materiais. Entretanto, nós podemos já glorificar ao nosso amado Deus que nos tem provido de tudo isto. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, eu leio: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, glória a Deus. E quando colocamos este sermão da montanha como fundamento para as nossas atitudes, nossos atos, nós vamos observar que a nossa caminhada cristã, tudo passa a fazer sentido. Até mesmo quando passarmos pelo vale da morte, da frieza espiritual, das tribulações, das lutas, e certamente nos tornamos pessoas muito melhores. E a palavra, meus amados, minhas amadas, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Porque os tesouros celestiais a traça não corrói. Glória a Deus, né? Glória a Deus. A presença do Emanuel, que significa Deus conosco, era e ainda é em nossos dias maravilhoso demais para a limitada mente humana. E isto os escandalizava, como hoje um mundo ímpio se choca com a grandiosidade deste amor de Deus pelo pecador e com a realidade de criação e propósito de Deus. Não menos verdade que no mundo é a lei da reciprocidade. Contrapondo ao Deus Criador, veio o homem com a sua limitada mente, trazendo a explicação da existência, a questão da evolução das espécies, focando no naturalismo, contrariamente para nós, servos de Deus, que cremos que a criação não é uma teoria, mas é uma verdade infalível, que é a obra do Deus Criador. Logo, sem sombra de dúvida, respeitando opiniões contrárias, sem aceitar a teoria da evolução, a qual não passa de uma teoria. E o conhecimento humano está aí sendo sempre contrariado e refeito, assim como a ciência. E 1 Coríntios 1, 18, 25, eu leio para os amados: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos
buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até aqui, meu irmão, minha irmã, amados ouvintes e amadas, os convido a estar examinando a visão de um discípulo de Jesus chamado João, tratado como o discípulo amado. E ele conviveu com o Senhor Jesus. E a palavra em Mateus 8:20 diz: e disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos examinar a visão de João de estar em Jesus. Só poderia ser através da fé. Visão esta espiritual e não o natural, pois acompanhar aquele homem que materialmente ele não tinha nada a oferecer, mas que sem sombra de dúvida ele era e é o dono de tudo. Eis que tudo foi feito por ele e sem ele nada se faria. E isto vai ocorrer por um processo chamado kenosis, onde Jesus, o Filho, sendo Deus, se esvaziou da sua divindade, se esvaziou da sua divindade e verdadeiramente se tornou homem, cumprindo a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. João, ele testemunhou a traição de Judas. Também a prisão de Jesus e seu martírio. Testemunhou todos os milagres, todas as bênçãos que aquele homem de dores haviam concedido a um povo incrédulo, onde raríssimas exceções, e que nós trazemos a lembrança de Jairo, da mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, ele verdadeiramente se tornou homem, cumprindo a vontade do Pai, e assumiu os nossos pecados e nos comprou, libertando do cativeiro do pecado que nos levava à morte eterna. E o mesmo João, ele testemunhou a ressurreição de Cristo e com ele esteve por mais 40 dias e viu a sua assunção ao céu e dele ouviu a promessa de que ele voltaria. Meus amados, minhas amadas ouvintes, João, estando ali em Pátimo, preso, ele vai narrar em Apocalipse que a acusação que tinha dado origem àquela prisão não era por ele ter cometido um pecado, ter cometido ali uma pedofilia, um assassinato, um furto, um roubo, formação de quadrilha, desvio de verbas públicas, entre outras tantas coisas. Não. Vejam o testemunho dele em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 19, que diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava
na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. Aleluia, glória a Deus. E eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. João viu o Cristo glorificado, que um dia a nós está profetizado, que também viveremos este momento maravilhoso. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E esta visão na ilha de Pátimo era de Jesus glorificado. E que cremos que um dia estaremos com ele, que é a nossa viva esperança. Assim convido-os ao exame da palavra em Apocalipse 21, 22 a 27, e eu leio: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações dos salvos andarão à sua luz. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus, louvado, exaltado é o teu santo nome, Senhor. Aleluia! Assim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amados e amadas ouvintes, é necessário que todos nós estejamos de acordo com a doutrina exposta pelo Senhor Jesus no seu Sermão da Montanha, o que nos qualifica, não por merecimento, mas pela misericórdia de Deus, a sermos cidadãos dos céus, e vamos cumprindo assim o que diz a palavra que eu leio em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, que eu leio: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As vestes, salvação, óleo sobre a cabeça, unção, separados do mundo pecaminoso para uma grande obra de redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, amados e amadas, o ensino do Senhor Jesus
acompanhado de uma promessa, quando nós vamos examinar em João 14, 15 a 26, que diz: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tendo-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Nosso apelo, Espírito Santo de Deus, nos ensina, nos mostra aquilo que pode agradar a Deus Pai, agradar ao Filho que se sacrificou por nós e te agradar, Senhor. O Espírito Santo está em nós. O mundo não vê Jesus. Que juízo, hein? Mas nós precisamos guardar os mandamentos. Nós constatamos algo maravilhoso. Nós não caminhamos sozinhos. As lutas, dificuldade, o Espírito Santo está conosco, nos consolando, confortando, nos ensinando. Basta crer. Eu creio. E você? Certamente que sim. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, irmãs, ouvintes, todos já ouviram falar de Jesus. Mas vem uma pergunta: todos o conhecem? Ora, vamos considerar? Para conhecer, precisa ter relacionamento. E isto só é possível quando nós cremos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Senhor e Salvador. E nós vamos estar falando sobre isto. A visão do homem sobre Jesus, ele muda na perspectiva do cumprimento do profético, assim como se cumpriu na vida do apóstolo João. Vai se cumprir em nossas vidas. Você crê? A nossa resposta deve ser: cremos. Assim, ao término desta mensagem, nós gostaríamos de convidar você que a ouviu e porventura ainda não tenha se convertido ao Senhor Jesus. Eu quero convidá-lo a vir sem demora, a estar procurando uma igreja evangélica verdadeira, ou para ouvir e aprender a palavra de Deus e, enfim, tomar uma atitude. Mas, como pastor Carlos, você vai aprender que salvação é crer que o Senhor Jesus, só Ele, pode te dar salvação. Mas o que é isto? E eu respondo: é fugir do juízo da condenação eterna, ter um novo nascimento. Eu repito, novo nascimento. Sem isto você não tem comunhão com Deus. Você até pode dizer: mas toda vez que eu peço a Deus, Ele me responde. O fim da mensagem tem que ser proveitoso. Assim nós vamos ao ensino. Cuidado.
Nós não queremos assustar ninguém, mas o pecado que habita no homem antes do novo nascimento o impossibilita ter comunhão com Deus vivo, com Deus Pai. E nós vamos a um exemplo prático à luz da palavra, que fala do encontro de Nicodemos, príncipe dos judeus, conforme está narrado no Evangelho de João 3, de 3 a 7. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. E lhe é entregue, assim como a nós, o texto magno da Bíblia, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor Carlos, e o preço? A resposta é: já foi pago na cruz do Calvário. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, né? Que o Senhor nos abençoe.